Hoje, na aula de português, nós vamos falar sobre textos expositivos. O que são esses textos expositivos? E para completar, nós vamos fazer a atividade lá do livro de vocês, o Buriti Mais Português, do 5º ano. Essa atividade tem como objetivos ler textos expositivos, observando o desenvolvimento do tema, compreender a função do parágrafo dentro de um texto. Então, nós vamos conhecer o que é um texto expositivo e vamos também conhecer o que é um parágrafo, para que serve um parágrafo. Então, hoje a nossa aula de português é muito rica quando nós vamos produzir algum texto também. Mas para a gente começar, o que é um texto expositivo? O objetivo central do locutor, quem que é o locutor? O emissor, é aquele que está falando sobre determinado assunto. É explanar sobre determinado assunto a partir de alguns recursos linguísticos, tais como conceituação. O que é a conceituação? O conceito, colocar o conceito do que é o determinado assunto. A exposição dos conceitos relacionados a um determinado tema. As ideias e os conceitos devem ser reunidos corretamente em parágrafo. O que é um parágrafo? É definido como agrupamento de frases que expressam alguma ideia ou pensamento principal e ajudam na organização e estruturação textual. Então, o parágrafo, eu não posso escrever um texto com um único parágrafo. Por quê? Porque o parágrafo ele vem para colocar ali uma ideia, um pensamento. Então, eu não posso colocar todas as minhas ideias, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que eu quero transmitir para o meu leitor em um único parágrafo. Cada parágrafo vai ter um assunto diferente dentro daquilo que foi pensado para mim estar ensinando, para mim estar passando para alguém. Quando eu pego um jornal, ele tem parágrafos e ele também tem intertítulos. O que é intertítulos? O intertítulos, é um trecho curto composto em tamanho menor e inserido no meio do título de uma matéria jornalística, entretítulo. Então, aqui eu tenho o título, Governo Paulista deu aval a cartel do metrô, diz Siemens. E aqui, nessa parte menor, eu tenho o intertítulos. Por quê? O que ele vai falar? Ele vai falar sobre a reportagem. Então, aqui eu tenho o título, aqui eu tenho intertítulos e aqui eu tenho a reportagem definida em parágrafos, certo? Para vocês entenderem melhor, vocês têm aí no livro de vocês o texto que fala, do texto que é Sinais que Falam. Os seres humanos se comunicam por diferentes linguagens, arte, como pintura, escultura, música, cinema, teatro, expressões do rosto e do corpo, como sorrir ou apontar com o dedo, e o idioma de sua comunidade linguística. Então, aqui, isso daqui é um parágrafo, certo? Então, qual a ideia central desse parágrafo aqui, Falar por que os seres humanos se comunicam. Então, aqui eu tenho o primeiro parágrafo. Depois eu passo para o segundo. Todos vão estar falando sobre a comunicação, só que cada parágrafo vai trazer uma ideia diferente do que é essa comunicação. Aqui o assunto já é outro. De todas as linguagens, a língua de um povo talvez seja o meio mais complexo de comunicação. Ela não é apenas um conjunto de símbolos e regras. Uma língua traduz a cultura e o modo de ser de um povo. Por isso, cada povo tem sua própria língua falada, tem sua própria língua. No Brasil, falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente do que é falado em Portugal. Na França, fala-se a língua francesa. Entre os povos indígenas do Brasil, há quase 180 línguas, como o Guarani, o Iaiambi e o Apinaé. Então, aqui nós já temos outro parágrafo. Nesse segundo parágrafo aqui, já vai falar sobre os tipos de linguagens, os tipos de línguas que existem no mundo inteiro. Então, aqui nós temos um título, né? Aqui nós temos um título. No próximo slide, nós vamos estar vendo ainda sobre
Agora aqui vai falar sobre os sinais de Libras. Ó. Saiba que as pessoas com surdez também têm uma língua reconhecida por lei. É a língua de sinais. Em cada país há uma língua de sinais própria daquele povo. No Brasil temos a língua brasileira de sinais, Libras, que é composta por um alfabeto, letra a letra, e um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Por que o falado aqui ele está entre aspas? Porque está dando destaque à palavra falado, porque está dizendo que fala com a mão, com expressões corporais ou faciais. Então, esse falado está em destaque. Aqui na imagem que ficou meio ruinzinha, aqui a Naila, né, ela conta para a Aparecida que vai fazer faculdade de arquitetura, mas no livro de vocês conseguem observar bem. E ela fala com o quê? Com as mãos e com os gestos faciais. Então, aqui ela tá falando em Libras, porque ela é deficiente visual. Lá no começo do texto, eu falei para vocês que lá nós tínhamos o título. Aqui, ó, nós já temos uma outra parte que nós vimos lá, que está no meio do texto, mas também não deixa de ser um título. Ele é o intertítulo, ele está no meio do título. O que é um alfabeto datilológico? É o alfabeto datilológico. Com esse alfabeto, a pessoa com deficiência auditiva pode compreender qualquer língua oral ou soletrar palavras. Em Libras, ele é usado para nomes próprios e palavras que não têm sinais específicos. Então, o alfabeto em Libras que a gente conhece, ele é chamado de alfabeto datilológico, certo? E aqui nós temos alguns exemplos, ó, algumas palavras, ó, futuro, sexta-feira, inteligente. Então é tudo com a mão, ó. Vendo? Bonito, doença e assim por diante. Ó, são várias palavrinhas que são faladas por sinais, que são utilizadas as mãos. Certo, pessoal? Então, assistam o vídeo, depois realizem as atividades do livro didático de vocês e até a próxima aula. Um beijo!